os donos da bola. Oferecimento Ecobir, a cerveja e chopp de todos os momentos. Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. Andorinha, viaje de leito cama VIP e pague o valor de leito. E Bem Saúde, o plano da Benê para você, sua família e empresa. Muito boa tarde para você, estamos ao vivo, donos da bola aqui na tela da Band, 20 de outubro de 2025, muito obrigado pelo carinho da tua audiência, agora 1h mais 1 minuto, vamos começando com muita informação aqui no nosso programa, né? Tem Brasileirão, Brasileiro da Série B, tem estreia do nosso Dragão, Bauru Basquete no NBB e tem... Cid Júnior, seja bem-vindo, Cid, muito boa tarde para você. Vamos começar mais uma semana e que seja uma semana muito boa para todos nós. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na tela da Band. Se Deus quiser, mais uma grande semana que se inicia sempre com muita polêmica. Afinal, no final de semana sempre tem futebol e polêmica não falta. Agora, o que o nosso Leão tem feito, que coisa mais linda. A gente vai falar sobre isso. Um beijo para todo mundo e vamos que vamos. Vamos que vamos, 1h 2 minutos. Ontem eu estive lá no Maião para ver de perto o que o Mirassol está fazendo. E a gente começa já com esse assunto. O Mirassol venceu mais uma em casa e segue firme no G4. 15 jogos no Maião, 10 vitórias, 5 empates. O time não sabe o que é perder na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. A vítima do Leão foi o São Paulo, derrotado aí por 3-0. Vamos ver um pouquinho desse jogo. O Mirassol vem colocando fogo no parquinho e chamando a atenção. Na noite deste domingo, o adversário da vez foi o São Paulo. O tricolor, com 2 derrotas consecutivas, acreditava que poderia encerrar a sequência ruim na casa do adversário. Mas as coisas não saíram como planejado. Aliás, quem chegou atrasado no estádio não viu o primeiro gol do Mirassol, que saiu com 35 segundos de bola rolando. Alisson fez de cabeça após cruzamento de Reinaldo pela esquerda. Gol mais rápido do Brasileirão. O São Paulo tentou reagir com Lucas aos 9 minutos. Após cobrança de falta, Christian ficou cara a cara com Rafael, melhor para o goleiro tricolor. Mais uma vez, Lucas, o camisa 7, aproveitou a bobeira e tentou de muito longe. Em uma disputa de bola dentro da grande área, Alan Franco puxou Carlos Eduardo pelo calção. O árbitro Matheus Candansan não viu pênalti, mas foi chamado pelo VAR na sequência e, ao revisar o lance, confirmou a penalidade. Reinaldo bateu e fez o 11º gol dele no Brasileirão, segundo contra o ex-clube nessa temporada. Com 2-0, o São Paulo criava pouco e não assustava a meta do goleiro Walter. No retorno do vestiário, as duas equipes mantiveram a formação inicial e o tricolor chegou primeiro aos 7 minutos em bola cruzada da direita. Tapia pegou mal e mandou para fora. Com pouca efetividade do São Paulo, o Mirassol chegaria ao 3º gol. Mais uma vez a bola sai dos pés de Reinaldo, agora pela meia direita. A bola desvia em Lucas e o VAR é acionado. Após revisão, mais um pênalti para o Mirassol. Desta vez, quem chamou a responsabilidade foi Carlos Eduardo. O atacante bateu e ampliou o placar. Hernan Crespo promoveu mudanças. Tirou Lucas Moura e Tapia para a entrada de Emiliano Rigoni e Luciano. E depois, Mailton e Alisson também entraram. O Mirassol também mexeu. As mudanças pouco mudaram o cenário da partida. O Mirassol ainda teve mais 2 chances, mas o placar se manteve. Vitória do Leão, derrota amarga do tricolor. É um momento delicado para a gente. Difícil era quando a gente chegou. É um momento delicado. Por quê? Porque é um momento que as coisas não dão certo. Acho que temos que fazer meia-culpa. Hoje foi um jogo muito inteligente da nossa equipe e é muito importante isso, até porque o adversário vai te forçar determinadas situações, né? Então, quando a gente defendeu, especialmente um pouco mais baixo, não porque a gente queria, mas porque eles nos colocaram, a gente fez isso bem, né?
E o segundo tempo aí sim, mesmo quando a gente estava sem a bola, eu acredito que a gente controlou bem o jogo. E os números mais importantes que remetem à eficiência e à eficácia, tenho certeza que a gente foi superior. E com esse resultado, o Mirassol chega a 15 jogos disputados em casa neste Brasileirão, sem saber o que é perder. São 10 vitórias e 5 empates. Dos 45 pontos disputados aqui, o Leão garantiu 35. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Bahia com o peso de 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Já o estreante Mirassol viaja para a Ilha do Retiro e encara o Sport Recife com a moral de estar consolidado no G4 e focado em uma vaga na Libertadores. Falando agora mais uma vez, a gente está sonhando com a Libertadores. Todo mundo aqui quer disputar a Libertadores, todo mundo. Nosso mais experiente, que é o Walter, já jogou, o Reinaldo já jogou. Pode perguntar para eles lá se eles não querem disputar uma Libertadores. Então a gente está com fome disso. A gente está com fome disso. Mas nós não podemos trazer nenhum outro fator que venha atrapalhar o nosso desempenho. Então, se a gente conseguir a Libertadores, pô, a gente tem que... Cara, conseguimos fazer algo extraordinário. Não conseguimos uma Libertadores? Nós tentamos o nosso melhor. Tá aí, então, Rafael Guanais fazendo um trabalho excepcional no comando do Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. O time que tinha o primeiro objetivo de se manter na competição conseguiu isso até com tranquilidade e agora tem um objetivo maior, né? Se consolidar ali entre os primeiros colocados e buscar uma vaga na Libertadores, que seria inédito e muito especial para 2026. Lembrando que o Mirassol completa 100 anos agora no comecinho de novembro. Vamos falar mais sobre o Mirassol já, mas antes tem um recadinho do grande Cid Júnior. E atenção você aí ligado nos donos da bola. Quem tem um pet sabe, eles são mais que animais, são parte da nossa família. E é por isso que em Presidente Prudente eu indico a Clínica Veterinária Tio de Pet. É o lugar certo para cuidar com carinho e responsabilidade do seu melhor amigo. Na Clínica Veterinária Tio de Pet, seu bichinho encontra consultas, vacinas, internação, cirurgias, exames, além de uma farmácia veterinária completa e rações de alta qualidade. Profissional qualificado, atendimento de primeira do meu amigo Vinícius Miranda, estrutura moderna e, acima de tudo, amor por cada patinha que passa por lá. Clínica Veterinária Tio de Pet, em Presidente Prudente, na Avenida JK 2321. Quem ama, cuida com o coração. Agende seu horário e vá conhecer. Fone WhatsApp 18 998 18 98 50. Eu repito para você anotar com tranquilidade. 18 998 18 98 50. Clínica Veterinária Tio de Pet. Boa! Cid Júnior, que já está ao vivo aqui para a gente continuar falando do Mirassol. Cid, atmosfera fantástica ontem lá no Maião. Você vê o apoio da torcida. A torcida do Mirassol era muito maior do que a do São Paulo. Uma festa muito especial. A gente vê que todo mundo está vivendo esse momento com muita alegria, com muito entusiasmo, Uma expectativa enorme e uma confiança absurda, O time joga bem, joga para cima, joga para vencer, fez o gol em 35 segundos, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro em 2025, Então, se o São Paulo tinha uma estratégia com 35 segundos de jogo, já teve que repensar tudo que tinha planejado para tentar vencer o Mirassol aqui em casa. Cid. Ô Fabiano, uma coisa que é muito louca, Rodada atrás rodada a gente vem falando, o Mirassol faz história, faz história, faz história. E eu estava fazendo uma reflexão, o Mirassol nunca foi colocado como uma zebra dentro da competição. Já parou para pensar? Por quê? Ele foi construindo isso degrau a degrau. E nesse jogo não foi diferente. Quem está triste com isso daí é o meu amigo Vinícius Miranda, da Tio de Pet Clínica Veterinária, porque ele é São Paulino. Mas o torcedor de Mirassol está muito feliz. O Mirassol é um time que joga para frente, merece os resultados, busca o gol a todo momento, pode estar vencendo por 1-0, 2-0, 3-0, o volume é o mesmo. Se não fosse ontem o goleiro Rafael, o Mirassol poderia ter feito uma goleada histórica de 4, 5
5-0 sem exagero, né? E o São Paulo precisa repensar muita coisa, a gente sabe disso. Está com uma deficiência defensiva que não apresentava, pelo menos no início do Brasileiro, né? Parece que ao invés do São Paulo evoluir, ele evoluiu, né? Essa é a grande verdade. Só que o Mirassol não tem nada a ver com isso. Vai se consolidando dentro do G4, é um dos favoritos sim para a Libertadores. O próprio Guanais falou que eles estão com fome disso, né? O Reinaldo já jogou Libertadores, o Walter já jogou Libertadores, e a gente tem essa expectativa de que o Mirassol possa confirmar. Agora, eu dizia já há algum tempo que o Mirassol iria para a Libertadores, nem que fosse para pré-Libertadores. Agora eu já começo a mudar o discurso. Eu acho que o Mirassol vai para a fase de grupos da Libertadores, viu, Fabiano? Pois é, né? São duas competições internacionais em jogo nessa reta final de Brasileirão para o Mirassol. Porque o time está praticamente, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, o time já garantiu uma vaga na Sul-Americana. Pela pontuação que tem, né? Daqui a pouquinho essa vaga vai ser confirmada matematicamente. Está bem perto, inclusive, disso acontecer. Então, de qualquer maneira, nós já podemos enxergar um Mirassol disputando um Paulistão, um Brasileirão da Série A e uma competição internacional no ano que vem. O time que chegou pela primeira vez na divisão A do Nacional, né? No principal campeonato aqui do Brasil, e já vai fazendo história, fazendo a melhor campanha de todos os estreantes, conquistando isso com muito trabalho, com muita consistência, e ainda enxergando um futuro próximo muito bacana para o time, para a diretoria, para os torcedores, para a cidade e para todo o interior de São Paulo que torce pelas equipes que jogam por aqui. Então a gente já pode esperar 2026 um ano muito especial para o nosso leão aqui de Mirassol, Cid. Não, isso eu não tenho dúvida, viu, Fabiano? Só o fato de se manter na elite do futebol já seria algo a ser comemorado pela população de Mirassol e pela galera que está envolvida nesse grande trabalho do Mirassol. Só que as coisas aconteceram tão perfeitamente que uma Sul-Americana já era algo inimaginável tempos atrás. Se você pegar o começo da competição, todo mundo ia falar, o Mirassol é um dos times que vão brigar ali para a permanência no máximo. Mas não, ele supera os 45 pontos, que era o objetivo inicial, né? Chega aí agora aos seus 52 pontos e vai confirmar uma vaga no cenário internacional, sul-americano. Agora, basta saber se é sul-americana ou Libertadores. Eu acho que a Libertadores passa a ser realidade. Porque assim, Fabiano, não é por questões de placares, mas é pela forma que o time joga. Inclusive, eu até fiz uma pergunta para o Guanais na coletiva com relação a essa vitória, se tinha sido uma das principais, uma das maiores vitórias da história do Mirassol. Pô, você vencer por 3-0 um time que é tricampeão do mundo, ele concordou com essa colocação e aí eu reitero. O Mirassol ele não tem ganhado de qualquer time, ele tem ganhado de times expressivos, né? Para mim seria normal, sei lá, o Mirassol ganhar do Vasco, ganhar do Vitória, hoje ganhar do Santos, ganhar do Juventude, mas você pegar e meter um 3-0 no São Paulo, você dificultar todos os paulistas e muito bem contra os cariocas, cara, sinceramente, é um time que vai para a Libertadores. Com certeza, né? E ganhou de São Paulo 2 vezes, né, nessa competição, porque no primeiro turno ganhou do São Paulo jogando lá no Morumbis, né? 2-1, se não, 2-0, 2-0. Gol do Reinaldo, inclusive, o Reinaldo é a lei do ex, né? O Reinaldo fez contra o Grêmio, fez contra o São Paulo no primeiro turno e fez contra o São Paulo agora de novo no segundo turno. O Reinaldo que está jogando um futebol impressionante, né? Para a idade que ele tem, Cid, né? Você começa a imaginar, já jogou no São Paulo, né? Jogou no Grêmio, agora veio aqui para o interior de São Paulo, né? E o cara está arrepiando, está arrebentando, é um dos melhores laterais desse campeonato brasileiro, se eu não me engano, acho que 11 gols, 12 gols na temporada, 11 gols só no brasileiro da Série A, né? Ele está à frente, o Cid inclusive citou na semana passada que ele está à frente de muitos atacantes de clubes importantes do Brasileirão, né? Ele está fazendo mais gols, que não é nem a função dele, né? Não é a função prioritária dele, mas o cara está aí desbancando grandes atacantes do Brasileirão, Cid.
Tem feito um grande campeonato, né? Como você bem falou, não é função dele. Eu tava vendo aqui de novo, ó. Ele tá 1 gol atrás do Verratti, 1 gol atrás do Pedro, 2 gols atrás do Vitor Roque, 4 gols atrás de Caio Jorge e Arrascaeta. Pra você ter uma ideia, ele está à frente hoje, ó, de Flaco Lopes, Ryan, Alan Patrick, Yuri Alberto, Barreal, Gabigol. Então, é um campeonato totalmente, assim, não vou dizer fora da curva, porque a gente já conhece o potencial do Reinaldo, né, de outras equipes. Mas quando imaginava-se que ele estava já embicando para o fim da carreira, procurando um time de menor expressão para terminar a carreira, ele comprova que isso daí é balela. O futebol que ele tem hoje é um futebol que ele pode... Cara, não tem ninguém na seleção brasileira. Por quê? É loucura falar que o Reinaldo pode jogar uma Copa do Mundo? Futebol é momento. Hoje ele é o melhor lateral que tem no futebol brasileiro. E a gente tem que parar e analisar, né? Será que ele é pior que o Carlos Augusto que está lá? Para mim não é, né? E agora, um fato que me chamou muita atenção, o Carlos Eduardo estava muito tempo sem marcar, né? E aí ele pediu para o Reinaldo antes do jogo, se tivesse um pênalti, se ele poderia bater. Ele estava desde abril do ano passado sem marcar. E o Reinaldo cedeu a oportunidade para o companheiro. Então, era para ele ter um gol a mais, né? Caso ele convertesse o pênalti, como o Carlos Eduardo acabou convertendo. Então, mostra que é um cara que também pensa no companheiro, pensa no grupo, e não é à toa que o Mirassol faz esse sucesso. Pois é, né? Além dos gols, várias assistências o Reinaldo tem nessa competição, né? É uma participação em resultado impressionante. O próprio Guanais já ressaltou isso, né? Ele sempre preza pelo coletivo, falar ali do time de modo geral, mas abriu já parênteses para falar do que o Reinaldo vem fazendo, da importância do Reinaldo para esse elenco. Vamos seguindo aqui, 1h17. Agora é polêmica, em um jogo de 5 gols, o Flamengo levou a melhor e venceu o Palmeiras por 3-2. Com o resultado, o time carioca embolou novamente a ponta da tabela. Era um jogo, Cid, que poderia dar mais tranquilidade para o Palmeiras. O Flamengo foi lá e venceu e agora está tudo igual ali, pelo menos na pontuação. Era o tal do jogo de 6 pontos, né, Fabiana? Como eu costumo dizer. Vamos lá. Eu vou começar aqui o meu comentário dizendo que o Palmeiras sim foi prejudicado pela arbitragem. Para mim foi pênalti em cima do Jorginho, do Gustavo Gomes, cometido pelo Jorginho. Ponto. Só que, antes de falar da partida, eu quero dizer o seguinte. Quando o Palmeiras foi favorecido lá atrás contra o São Paulo, eu falo muito de hipocrisia dentro do futebol. O Abel Ferreira, por exemplo, deu uma declaração dizendo que o pênalti que o Tapia teria sofrido, a bola não estava em disputa. Que aí eu peguei e disse aqui, pô, é pênalti do mesmo jeito e tal. Agora, ele está reclamando da arbitragem. Então, é muita hipocrisia dentro do futebol. Nós temos uma arbitragem ruim que vai errar para todos os lados. Não só para o lado do Flamengo, não só para o lado do Palmeiras, né? O que eu cobro é se posicionar, dizendo assim, fomos favorecidos, fomos prejudicados. Só na hora que é prejudicado você se posicionar, aí fica muito fácil. Dito isso, com relação ao jogo, o Palmeiras foi superior ao Flamengo, no meu modo de entender. Teve mais volume de jogo, mais oportunidades criadas, só que não teve a mesma competência. E o Flamengo tem caras diferentes. Arrascaeta, Pedro, são jogadores que decidem como decidiram ontem. O Flamengo dá para se dizer que foi fulminante e o Palmeiras ineficiente. É dessa forma que eu defino esse jogo. Agora, eu vou dizer uma coisa, hein? Praga de corintiano pega mesmo, hein? O Carlos Miguel estreou com a camisa do Palmeiras, nos 3 primeiros chutes no gol ele não pegou uma, só foi buscar lá no fundo da rede, Fabiano. Pois é, né? Carlos Miguel que saiu odiado pela torcida do Corinthians, né? Que seria, né, o sucessor ali do Cássio, né? E acabou optando por ir embora. E agora retorna justamente, né, para que os torcedores do Corinthians sequem, né, e fiquem ali, vai, bem feito, tomou. Nós teremos muita emoção nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Né, agora aliás, né, presta atenção, o último jogo do Flamengo vai ser aqui, contra o Mirassol, né? Dependendo de como tiver a competição, né, pode ser decidido aqui.
né? Além disso, o Palmeiras vai jogar aqui também contra o Mirassol umas rodadas antes. Então, a região vai ser muito bem abençoada de futebol daqui para frente. Como está sendo já ao longo do ano todo. Ó, o Mateuzinho. O Mateuzinho está aqui, o Cid, está de férias. Tá feliz, né? Tá feliz. São Paulino. Falei para ele ontem. O que você acha? Ele perguntou para mim no Instagram. O que você acha? Falei, ó, 3-1 pro Mirassol. Né? Ainda acreditava que São Paulo pudesse fazer um. São Paulo não fez nada, né? 3-0 aí pro Leão. Ó, vamos seguindo aqui então. Cid Júnior, no sábado o Corinthians conseguiu uma vitória importante. Venceu o Atlético Mineiro por 1-0 com gol do Maicon. Né? O Corinthians que vai ali buscando a vaga na Sul-Americana, é o que resta para esse campeonato, pelo menos até então. Um resultado que é importante pro Corinthians, né? Se distanciar. Eu vejo que assim, o Corinthians não está no momento de pensar em Libertadores, por uma Sul-Americana ok, né? Mas tem que pensar ainda na parte de baixo da tabela. Essa vitória foi fundamental para, não vou dizer nem espantar o rebaixamento, mas para se distanciar daquela zona incômoda, né? O Corinthians com essa vitória aí chegou a 36 pontos, né? Ainda tem Santos e Vitória hoje que pode mudar alguma coisa na tabela, mas nós temos aí a convicção de que o Corinthians consegue um resultado importante. O Maicon faz um golaço, perde também gols que poderiam ter dado mais tranquilidade ao Corinthians, que sofre no segundo tempo, onde não precisava sofrer se tivesse convertido as oportunidades. Acredito que a vitória tenha sido merecida para o time corintiano. Tabelinha de classificação aí para a gente, então, confirmar, né, o que rolou nesse final de semana. Palmeiras e Flamengo, 61 pontos, 28 jogos. Palmeiras leva vantagem porque tem uma vitória a mais, por isso está na frente ali. Cruzeiro vem ali para trás, 56 pontos, tem um jogo a mais do que os dois primeiros colocados, né? Então tá bem distante ali desses dois que devem decidir o título. E o Mirassol, né, que é o quarto colocado ali com 52 pontos, 29 jogos, ele tá a 6 pontos do Botafogo e do Bahia, né, que são os dois times que estão mais próximos de entrar no G4, ou seja, uma posição muito confortável ali do Leão. Nesse momento, claro, tem o Fluminense ali, que tem 2 jogos a menos, né? Pode chegar a 47. Ficaria ainda 5 pontos à frente, atrás ali do Mirassol. Que campanha, que cenário interessante, menos, né? Cid. Oi? O Bahia tem um jogo a menos também, né? Ah, sim. Tem 28 partidas, enquanto o Mirassol tem 29. É uma campanha fantástica. Eu tenho uma teoria que eu já falei para você em off e vou trazer aqui para o ar. Se o Mirassol for o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, para mim, moralmente será o campeão brasileiro de 2025. Porque competir com Palmeiras e Flamengo, nenhum time no Brasil consegue. Muito menos o Mirassol. Né? Justamente por questões de investimento, questões de elenco e tudo mais. Para mim, Flamengo e Palmeiras disputam um outro campeonato e aí da terceira posição para baixo é que está valendo o Brasileirão. Se o Mirassol for terceiro, pode gritar campeão, Fabiano. Faz sentido, né? Realmente o Palmeiras e o Flamengo tem uma receita muito alta, né? Um elenco muito forte. Não é à toa que estão ali, né? Brigando pau a pau ali o título desse Brasileirão. E depois vem o resto da galera, né? A turma de baixo, onde o Mirassol se encaixa ali, mesmo com um orçamento muito menor do que muitos que estão ali no bolo, inclusive atrás do Mirassol. Mirassol vai fazendo essa campanha maravilhosa aí. Hoje, no encerramento da rodada, destaque para Santos e Vitória. O Peixe segue brigando para fugir de perto da zona de rebaixamento. Vence um jogo, dá uma animada na torcida, né? Fica um pouquinho longe ali do Z4, depois volta a perder. O Santos vai se arrastar desse jeito, pelo jeito, Cid Júnior, até a última rodada.
infelizmente, para o torcedor santista. Mas hoje, dentro da Vila Belmiro, o torcedor vai ser muito importante para o Santos. Esse jogo pode ser considerado uma final para o Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Assim como nós tivemos uma final ontem entre Palmeiras e Flamengo, que era o jogo de 6 pontos, hoje nós temos essa mesma decisão, só que na parte de baixo da tabela, né? Se o Santos vencer, abrirá 6 pontos com relação ao próprio Vitória, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, e começa a deixar sua situação mais confortável. Se o Santos perder, continua fora da zona de rebaixamento pelo número de vitórias, porém vai se complicar e a pressão vai ser tão grande que as coisas podem não acontecer daqui para o fim do campeonato e de repente a gente vê o Santos caindo de novo. Tomara que o Santos acorde para a vida, que a torcida esteja do lado desses jogadores hoje e que o Santos possa vencer. Eu acredito que vence. 2-1 o Santos hoje, mas vamos ver o que vai acontecer. Pois é, jogando na Vila, né, tem essa oportunidade. Uma curiosidade, né, o pessoal, eles mandaram os relacionados agora há pouco lá no grupo da imprensa, Robinho Júnior, né, é filho do Robinho, né, que foi ídolo do Santos, depois se complicou aí com a justiça, né, Robinho Júnior vai aparecendo, né, mais ali no time principal do Peixe. Daqui a pouquinho vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B, hein? Mas antes eu quero trazer um recado para você que está me acompanhando nessa semana e nesse início de segunda-feira, agora 1h26. Para quem procura variedade, qualidade e um atendimento que entende do que faz, a escolha é clara. A Eletroluz está em Presidente Prudente com tudo que você precisa em materiais elétricos, iluminação, ferramentas, segurança e muito mais. Na loja, destaque para grandes ofertas. Martelete Wonder por apenas R$ 509,90. Trena Famastil por R$ 9,90. Torneira elétrica Zagonel por apenas R$ 279,90. Detector de tensão Minipá por R$ 59,90. Chave teste digital por só R$ 9,90. A loja fica na Avenida da Saudade, 1855, em Presidente Prudente. Precisou de ajuda? É só ligar ou chamar no WhatsApp 18 3203 3001. 3203 3001. Liga aí, conversa com o pessoal, tira suas dúvidas, faz orçamento. Você pode acessar também o site eletroluz.net. Eletroluz, onde o seu dinheiro rende mais. Intervalo, daqui a pouquinho tem Brasileiro da Série B. Voltamos já. Estamos de volta, agora Brasileiro B, 33ª rodada. Ontem o Goiás foi surpreendido pela Chapecoense e saiu derrotado em casa. Final Goiás 1, Chape 3, Cid Júnior. Essa é a famosa lambada, né? Se mandaram o Wagner Mancini embora porque não estava acontecendo resultado, contrataram o Fábio Carille. Se for nessa metodologia, daqui a pouco o Carille cai também, né? Resultado importantíssimo para a Chapecoense, que chega aí ao G4 no momento crucial da competição, né? É o momento da reta final, restam só 5 partidas. Pois é, aquela história, né? Você tem que estar lá no G4 ao final da última rodada, é o que conta. Você pode fazer um campeonato excepcional, né, dentro do G4. Se na última rodada, a hora que apitar lá e todos os jogos forem encerrados, você não tiver lá, não vai adiantar nada, meu amigo. Você continua na Série B. Então, a Chape vai chegando num momento crucial, como o Cid Júnior falou aí. Coritiba e Atlético Paranaense, né, clássico lá do Paraná, acabaram no empate em 0-0 também ontem, Cid Júnior. Melhor para o Coxa, né, que segue líder. Para o Atlético Paranaense é um resultado muito ruim, porque o Atlético Paranaense nesse momento fica 4 pontos de um G4, restando 5 rodadas. Já dá para se dizer que é uma desvantagem considerável que o Atlético Paranaense tem com relação ao G4. E um jogo que, você tem um clássico. Você já viu o Coxa enfrentando o Atlético Paranaense na Série A? Várias vezes nós já vimos isso. Agora a gente é obrigado a ver um jogo desse na Série B sem gols. É decepcionante, né? Pois é, né? Um jogo grande como esse, com história,
terminando aí em 0-0. A gente vê uns lances dessa partida. Ainda ontem, o Botafogo de Ribeirão Preto recebeu o Cuiabá e a partida também terminou empatada em 2-2. Avaí e Criciúma também empataram mais em 1-1 e o Operário venceu Volta Redonda por 2-1. Voltando agora, no sábado, o Remo conseguiu uma vitória importante diante do Atlético, que subiu na tabela final 3-1. Outro que está chegando, o Cid Júnior. E aí eu vou fazer uma comparação para você, Fabiano. Se na Série A nós temos o Mirassol como a grande surpresa, ocupando curiosamente a 4ª colocação, na Série B a gente pode colocar o Remo da mesma maneira. Claro que o Remo, diferente do Mirassol, o Remo oscilou. O Mirassol não teve essa oscilação. Teve 2 derrotas seguidas, mas já retomou as vitórias, no caso, o Mirassol. Já o Remo, ele teve uma oscilação, teve dentro do G4, saiu, parecia que não ia brigar, e agora, nesse momento crucial da competição, retorna ao G4. Então eu faço essa comparação, por quê? Porque o Remo vem de uma Série C, e assim como o Mirassol na Série A, todo mundo imaginava que o Remo, eu era um desses caras, lutaria apenas pela permanência na Série B. E aí você imagina o torcedor do Remo, né? Voltando para a Série B, com a chance clara de Série A, vendo o maior rival ser lanterna, no caso o Paysandu. Deve estar vivendo um momento mágico o torcedor do Remo. A rivalidade entre Remo e Paysandu é grande, né? E daqui a pouquinho, hoje, né, tem Ferroviária e Paysandu. O América Mineiro encarou o CRB e o jogo terminou em 1-1. Já o Atlético Goianiense venceu o Vila Nova por 1-0, jogos de sábado. Agora, na abertura da rodada, o Grêmio Novo Horizontino encarou o Amazonas em Manaus na sexta-feira. O Tigre voltou para casa com 1 ponto após empate em 0-0. Você, Cid Júnior, enxerga esse 1 ponto com um copo meio cheio ou um copo meio vazio nesse 1 pontinho que veio na bagagem do nosso Leão aqui para o interior de São Paulo? Ah, Fabiano, nem meio cheio, nem meio vazio. Enxerga esse 1 ponto como copo vazio mesmo. Ah, mas não perdeu, Cid. Não dá. Um time que quer lutar para subir, né? E a gente viu nos últimos 2 anos como o Novo Horizontino bateu na trave. Não dá para não vencer um time que está na zona de rebaixamento do campeonato. Todo mundo imaginava a vitória. O Amazonas é apenas o vice-lanterna da competição e a gente tem que ter o entendimento que contra esses times são 3 pontos, mas não aconteceu. Aí vem tudo aquilo que nós estávamos falando na sexta-feira, o discurso preparatório do Enderson Moreira, que o adversário é qualificado. Como que é qualificado? Está na vice-lanterna. Para mim, o Novo Horizontino deixa de ganhar 2 pontos, não é que fatura 1, deixa de ganhar 2 pontos e deixa o G4 no momento que ninguém quer. Né? E a tabela reflete o que é o time, Fabiano. A tabela está mostrando que o Novo Horizontino, com esse tipo de empate, corre sérios riscos de ficar fora do G4. A gente está torcendo, mas a gente também tem que ser realista com quem nos assiste. A torcida é uma coisa, jornalismo esportivo é outra. Torço para o Novo Horizontino subir, mas se continuar nessa toada, nessas 5 últimas rodadas, perdendo ponto para equipes que não vão brigar por nada dentro do campeonato, nem pela permanência, eu acredito, aí não dá, né? Aí não vai subir de novo. E ao passar do tempo, você vai chegando, né? Faltam 5 rodadas. O torcedor começa a lembrar, né? Começa a fazer conta, onde é que o time estava, em que posição o time estava quando faltava 5 rodadas no ano passado e no ano retrasado, né? E isso vem à mente também dos jogadores, não só dos que estavam lá no ano passado, como dos que chegaram e entenderam toda a atmosfera do clube, né? E já estão naquela, gente, pelo amor de Deus, já pensou se acontecer de novo, né? E aí, como é que fica, né? Então, com certeza é um momento delicado aí lá no Grêmio Novo Horizontino. A avaliação do Enderson Moreira sobre essa partida a gente vai conferir agora na sequência. Bom, eu acho que quem veio aqui, muitas equipes que estão hoje lá em cima perderam aqui, algumas ganharam, então a gente está levando ponto num jogo difícil, né? Como eu falei assim, é uma situação climática diferente e o piso dificulta muito para aquilo que a gente está acostumado, entendeu? Então, são grandes desafios, além de uma equipe que é bem montada, a equipe sabe jogar com essa característica de jogo,
eles treinam aqui, então estão muito mais adaptados ao piso. Isso faz muita diferença, porque a gente demora mais tempo para poder se adaptar. Então não tem nada de tropeço, a gente veio para cá para ganhar o jogo, isso é importante que se fala, a gente criou situações para ganhar, mas levar ponto é importante quando a gente joga fora de casa. Thaís de Júnior, Anderson Moreira satisfeito com esse ponto conquistado. Foram para ganhar, óbvio, todo mundo entra para ganhar, né? O time que não entrar para ganhar, alguma coisa errada tem, né? Você está disputando uma competição que vencer é melhor do que qualquer outro resultado, então óbvio que você sempre vai entrar para vencer, né? Mas a satisfação do Anderson incomoda com certeza os torcedores. Coloca a tabelinha de classificação, né, para a gente ver como é que ficou a situação do Novo Horizontino. 54 pontos. Ele está empatado, né, com o segundo colocado, que tem 50, que está todo mundo ali, ó, 54, 54, 54, 54, todo mundo no mesma toada. Então vai ser assim, vai ser no detalhe. Vai ficar no G4 porque tem uma vitória a mais, vai ficar na 5ª posição porque tem uma vitória a menos, e assim vai ser na última rodada, né? Agora, falar com o Amazonas, é um time bem montado, é um time competitivo, né? O time está com 32 pontos, né? É um time que não funcionou, é um time que não funciona. Senão não estaria ali na penúltima colocação. Como o Paysandu também é um time que não funciona, né? E não vai para lugar nenhum nessa competição, a não ser para a Série C do Brasileiro, Cid. Não, e assim, quando ele fala é importante somar ponto fora de casa, é importante. Mas você também deixou de ganhar dentro de casa pontos que não era para ter deixado de ganhar. Então, num jogo como esse, diante do Amazonas, era obrigação sim a vitória. Esse discurso, o Anderson Moreira está me mostrando um cara muito água morna. Pô, ele precisa ser mais vibrante. Não, pô, tinha que ter ganhado aqui, não ganhamos, etc. Agora, por exemplo, semana que vem, aliás, sexta-feira agora, o Novo Horizontino vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão, outro time de zona de rebaixamento. Tem que ter 3 pontos. 3 pontos já acabou. A gente precisa entender isso. É necessário também a gente frisar aqui, Fabiano, rapidinho, que depois do Botafogo tem o América Mineiro, aí o Novo Horizontino recebe o Remo, aí é uma briga direta, né? Uma briga direta pelo G4, e depois tem o Goiás fora de casa, outra briga direta pelo G4, e fecha o campeonato na 38ª rodada contra o CRB. Ou seja, desses 5 jogos que faltam, 2 finais, e aí times que dá para você vencer, inclusive o Botafogo, que é obrigação na sexta-feira. Esse discursinho de água morna não vai levar o Novo Horizontino para a elite. Tem que ser incisivo, tem que cobrar os jogadores, tem que estar ali no dia a dia firme. E a gente espera que aconteça isso. Vai ser com emoção. Atenção, torcedor do Tigre, vai ser com emoção. Você pode se preparar aí, porque vai ser com muita emoção. No encerramento da rodada tem Ferroviária e Paysandu. Gente, deixa eu dar um recadinho para você. Olha só, você sabia que a Onet é a internet feita para você? Com mais de 20 anos de experiência, a Onet conecta hoje mais de 30 cidades da região. A empresa oferece planos acessíveis como 400 mega por apenas R$ 79,90. Há também a opção de 600 mega por R$ 89,90. Você ainda pode optar pelo plano de 800 mega disponível por R$ 99,90. E para quem busca ainda mais velocidade, a Onet oferece 1 GB de internet por R$ 109,90. A instalação é rápida e totalmente gratuita. Além disso, a Onet garante acesso ao melhor do streaming, como Disney Plus, HBO Max, Paramount e muito mais. Os interessados podem entrar em contato agora mesmo pelos canais oficiais. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela e garantir o plano ideal com condições especiais. Gente, intervalo, daqui a pouquinho tem mais. Voltamos já. Estamos de volta, donos da bola, já coloca imagens do Bauru Basquete para a gente se despedir. O time estreou no NBB 2025 contra o Flamengo e foi derrotado no panela de pressão 102-86. Vamos embora, Cid, valeu! Vem aí, boa tarde, Paulista, 5h30, a gente se encontra no Brasil Urgente. Um abraço! Os donos da bola.
Oferecimento Ecobir, a cerveja e chopp de todos os momentos. Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. Andorinha, viaje de leito elite e pague o valor de convencional. E Bem Saúde, o plano da Benê para você, sua família e empresa.